Hello guys, eu sou o Teacher Júlio da English Bay e neste vídeo eu vou te mostrar como você vai utilizar essa ferramenta revolucionária que é o ChatGPT, a fim de você aprender inglês mais rápido, com bem mais eficiência. Eu quero te mostrar na prática os principais usos do ChatGPT no aprendizado de um novo idioma e também te dar várias dicas aí para você usufruir ao máximo dessa ferramenta. Are you ready? A primeira dica que eu quero dar é você aposentar o Google Tradutor e passar a usar o ChatGPT para fazer qualquer tradução, do inglês para o português, ou vice-versa, do português para o inglês também. Deixa eu te mostrar aqui no meu laptop, vamos ver juntos. Feita aqui a transição para minha tela, você já está vendo ele aqui, o famoso Famous ChatGPT, e eu vou mostrar como é fácil você, entre outras coisas, fazer uma tradução. Então dá o comando em português mesmo, ele entende qualquer língua que você escrever, mas eu quero mostrar que todo mundo, né, alunos de inglês de qualquer nível, mesmo que você seja zero em inglês, já pode começar a utilizar aqui para aprender. Então fazendo a tradução, sai na hora, né? Quando eu estava prestes a sair de casa para o trabalho, o céu repentinamente escureceu e começou a chover canivetes. Essa expressão aí tão brasileira, né? Chover canivetes significa chover forte, né? Chover muito. No original inglês, olha que legal essa expressão aqui. É chover, na verdade, gatos e cachorros. Raining cats and dogs. Mas claro que aqui ele não traduziu, né? Começou a chover gatos e cachorros. Ele substituiu por uma expressão nossa. Um pouquinho diferente do Google Tradutor, não traduziu como expressão, traduziu mais literalmente. Começou a chover forte, que tá certo, uma tradução super correta também, mas o ChatGPT ele é mais assertivo, né? Ele tem mais conhecimento de causa, ele tem mais conhecimento de línguas em geral, então ele consegue aqui nos fornecer um sinônimo, né? Na verdade, um equivalente da expressão em inglês no português. Vamos pegar uma palavra específica aqui também, você pode traduzir, né? Qualquer palavra que você precisar saber, só pergunta. Aqui significa soaked, por exemplo. No Google Tradutor, você vai te botar a tradução lá, encharcado. Aqui ele te dá todo um contexto, uma referência, significa completamente encharcado ou molhado, geralmente devido à exposição à água, chuva ou líquido. Bem mais completo, né? E olha aqui que interessante, no contexto da frase que você forneceu, aqui eu nem falei nada, eu só perguntei da palavra, mas ele sabe que provavelmente eu estou perguntando porque eu vi, né, na frase do texto, fiquei sem saber, então ele faz uma referência prévia no contexto da frase que você forneceu, que é essa aqui, é o verbo evitar, avoid, evitar, ficar soaked, né, ficar completamente encharcado pela chuva. Ele contextualiza a tradução, ela é bem melhor aqui no ChatGPT. A dica de número 2 tem a ver também com as expressões idiomáticas que a gente viu antes, chover canivete. Sempre que você tiver essa dúvida, né, como diz tal expressão que a gente tem, né, no português, como diz em inglês, ou ao contrário, tem uma expressão aí em inglês que você não está entendendo, você pode usar, né, perguntar aqui o que significa tal expressão. Vamos ver juntos aqui. Como se diz chover canivetes em inglês? Bom que ele sempre, como eu falei antes, contextualiza, né? Dá uma explicaçãozinha bem bacana, bem concisa também, né? A expressão chover canivetes em inglês é traduzida como to rain cats and dogs. Isso aí, portanto, se você quiser dizer que está chovendo muito, pode dizer it's raining cats and dogs. Vamos ver uma outra aqui. Como se diz fazer vista grossa em inglês? Você conhece essa expressão? Se você, né, como eu falei antes, chover canivetes, botar no Google Tradutor, ele dá a tradução literal aqui, chovendo pocket knives, que é canivete, né? Então, por isso que para esses casos de expressão também, bem melhor usar o ChatGPT. A expressão fazer vista grossa em inglês pode ser traduzida como to turn a blind eye, virar um olho cego, literalmente, isso aí. Ou olhar para o outro lado, to look the other way, um exemplo, né? Isso que é legal. Então você sempre aí está aprendendo uma expressão nova, anota os exemplos para praticar e aprender vocabulário. O contrário, com essa expressão aqui, break a leg. Traduzida literalmente é quebrar uma perna. Mas a expressão break a leg é uma expressão idiomática em inglês que é usada para desejar boa sorte a alguém. Eu acho que você não sabia, né? Se eu botar no Google, vamos ver aqui, vai traduzir, claro, literalmente, né? Mesmo se eu botar num exemplo aqui, eu botei uma frase para tentar ajudar, mas ele ainda traduziu aqui ao pé da letra, então ChatGPT é a melhor escolha. A próxima dica de número 3 vai te ajudar a fixar vocabulário novo, praticar com textos e frases criadas por ele. Digamos que a última vez que você estava estudando inglês, você aprendeu o phrasal verb chill out. E agora você está revisando aí, não lembra bem, né? Precisa de uns exemplos
Para contextualizar, você pode pedir para ele criar. Escreva exemplos com chill out em inglês. Aí com os exemplos você aí já relembra, né? Tem aí num contexto vários, são 10 exemplos aqui, ele acabou não botando a tradução, você pode pedir se ele não botar, né? E copiar e colar aí no seu arquivo, ou copiar à mão mesmo, fazer a leitura em voz alta destes exemplos aí, né? Em inglês. Essa versão que eu estou usando é a versão free, né? A versão grátis, então não tem o áudio, mas a versão paga você pode inclusive tocar o áudio dos exemplos. Como eu estou usando a versão grátis aqui, ó, você pode botar no Google Tradutor, e aí sim, pedir para tocar. I had a long day at work, so I'm just going to chill out and watch some TV tonight. Fazer as repetições, né? Isso também ajuda muito você a melhorar a pronúncia. Se os exemplos estão muito difíceis, escreva exemplos mais simples. Dependendo do seu nível, né? Então ele sempre se ajusta aí à sua necessidade. Já mandou a tradução aqui com exemplos mais curtos, né? Bem mais fáceis. Você pode criar um texto com várias palavras. Vamos dizer aí o chill out. O que mais? Ele vai botar tudo num texto para você praticar. Vamos dizer que você aprendeu o outro verbo, o verbo sob, substantivo gate, um adjetivo, vamos ver aqui, generous. Você pode botar quantas palavras você quiser aqui, que ele vai criar o texto para você. Você pode, né, como eu disse, praticar bastante com leitura em voz alta, isso vai te ajudar bastante. Tem o generous que eu pedi, né? O texto bem grande. Se ficou muito grande, você pode, né, pedir um texto menor, inclusive, tá aqui o chill out, né? Assim você vai praticar e continuar aprendendo, memorizar bem esse vocabulário. Dica número 4 também relacionada a vocabulário. Fazer listas com o ChatGPT, lista de palavras, nome de verdura em inglês, você quer fazer uma lista, nomes de frutas, ou os verbos mais usados, adjetivos mais usados em inglês, usa o GPT. Independente do seu nível, mas principalmente se você é iniciante, né, tem essa necessidade de aprender primeiro as palavras, né, os substantivos mais usados, adjetivos. Vamos botar aqui, cria uma lista com os 20 adjetivos mais usados em inglês. Isso ajuda bastante você a adquirir bastante vocabulário rápido, né? E aprender primeiro as palavras mais usadas, mais importantes. A traduçãozinha já do lado, né? Se você quiser pode pedir para escrever exemplos com eles. Vamos ver uma outra lista aí. Crie uma lista com 50 verbos. Você pode aprender primeiro o mais importante, né? Fixar aí no vocabulário mais básico em inglês. Então, independente do seu nível, você pode botar ali, cria uma lista de substantivos intermediários, cria uma lista com verbos avançados, verbos irregulares e tudo mais. Ajuda bastante, pode pedir para criar exemplos e tudo mais. Você sabe que errar é parte do processo de aprendizagem, né? E é essencial você aprender com seus erros, por isso a dica número 5, usa o GPT para corrigir as suas frases e textos em inglês. Para se assegurar que a sua frase está gramaticalmente correta, você pergunta, esta frase está correta? Eu vou escrever umas frases aqui com um erro, vamos ver se você, já antes de o ChatGPT dar a resposta, você consegue identificar onde está o erro. A frase she don't like music não está correta em inglês padrão. A forma correta seria she doesn't like music. Te dá, né, a forma correta e te dá uma explicaçãozinha, né? Que o doesn't é a contração de does not, que é usado para formar a negação no presente do verbo like. Isso aí, dizer profissão. Eu sou engenheiro. Onde está o erro? Então, não está correto em inglês padrão. A forma correta é I am an. Aqui o artigo, né? An engineer. Por quê? Porque engineer começa com uma vogal sonora. Tem toda a explicação aqui. Correção e explicação. Próxima dica, número 6, está com alguma dúvida de gramática, não sabe quando usar o do ou does, pergunta aí pro GPT. Uma dúvida muito comum, a diferença do will, né? Vou perguntar aqui para ele, para expressar futuro, entre o will e o going to, por exemplo. Ele dá essas explicações de uma maneira bastante concisa, né? Bem estruturada. Então ele põe aqui uns bullet points, né, com os exemplos, inclusive. Claro que você pode botar no Google, né, essa mesma pergunta, qual a diferença entre o will e going to, mas o ChatGPT, a formatação dele é muito eficiente, né. Aqui você vai ter que, né, entrar ou num vídeo só sobre isso, ou num site, ler tudo. Aqui ele já tá tudo prontinho, né, bem editado, as partes mais importantes, com exemplos, então é excelente para você tirar aquela dúvida de gramática também.
Outra função bacana do ChatGPT é criar diálogos de uma entrevista de emprego, do controle de passaporte. Essas situações que você vai enfrentar numa viagem, por exemplo, no hotel, no banco, você pode criar conversas, né, diálogos para praticar. Vamos pedir então para ele escrever um diálogo em uma entrevista de emprego. Aí, então ele fez um diálogo entre a Clara e o Sr. Smith. Como eu falei, né, como eu mostrei antes, se você quiser a tradução é só pedir para ele traduzir, né? A Clara é a entrevistada que está pedindo um emprego aí, então você tem aqui uns exemplos desta situação para você praticar um pouquinho. Você pode praticar ou com seu professor, ou com seu colega, né, para se preparar de uma entrevista. Pede pro seu colega dar uma mão aí, você vai praticando esses diálogos específicos, né? Por exemplo, um diálogo no hotel, para você praticar, fazer a leitura em voz alta, vai pegar um vocabulário aqui, né, uma estruturinha aí, falar de check-out nesse caso. E sempre ele já saca, né, que você quer praticar essa coisa, então ele já manda aqui, né? É o hóspede do hotel com aqui o funcionário, né? Então já tem um diálogo nesse contexto. Talvez a função mais legal do ChatGPT seja simular conversas em inglês em tempo real. Você pode interagir com ele, pedir para ele ser, por exemplo, um entrevistador e você é o entrevistado, você se preparar para uma entrevista de emprego, ou só bater um papo em inglês para você praticar, ficar afiado, fala com o robozinho. Às vezes, quando a tarefa é um pouquinho mais complexa, tipo simulação de entrevista, eu tive que tentar várias vezes até aquele conseguir fazer o que eu realmente estou pedindo. Pode ser um pouquinho frustrante, é meio tentativa e erro, você vai aprendendo, pegando a manha aí, mas eu já botei aqui o comando certinho que eu preparei para não ter erro. Então, para uma entrevista de emprego em inglês, a primeira pergunta ele já fez aqui. Se eu posso me apresentar, falar um pouquinho sobre o meu background, minha experiência. Então, eu só vou responder aqui rapidão. Isso, então você vai simulando, ele vai fazer a próxima pergunta, né? Você se prepara aí, é uma maneira bem eficaz de se preparar. Claro que não é como você está praticando com um professor, com uma pessoa, né? É real, você para perder um pouco o medo de falar em público, falar com outra pessoa, mas isso aqui é um treino, né? Uma boa maneira de você dar uma treinada ou de repente só bater um papo também. Você tem essa função. Aí, me perguntou sobre qual é o meu hobby favorito, meu passatempo. Aham, respondi. Ele já faz um comentário, me manda uma próxima pergunta aqui. Então é muito legal essa função, talvez a mais legal. E aí, curtiu as dicas? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, também me conta nos comentários se você já utilizou o ChatGPT, já aí incorporou essa tecnologia nos seus estudos. Escreve nos comentários e várias ressalvas, né? Que o ChatGPT é uma ferramenta nova, então pode ter alguns erros. Eu como professor às vezes pego um errinho aqui e ali. Você como estudante talvez pode não pegar, né? Nada substitui o professor, ainda não. Melhor se você puder, tem informações da nossa escola aqui embaixo. Faça uma aula particular com o professor. Tem o aplicativo também da nossa escola gratuito, aqui as informações na descrição desse vídeo. E não fica dependente, né? É uma ferramenta bastante útil, mas também você não pode ficar preguiçoso e só depender da maquininha. Beleza? A gente vai se ver no próximo vídeo. See you next time!